Boa noite a todas e todos. Vamos dar continuidade ao 9º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Esse evento que é realizado pelo IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e nessa edição conta com o apoio da Fundação Ford, da OAB Seccional de Santa Catarina, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Santa Catarina, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, do CNPq e da CAPES. O painel 2, intitulado Política Fundiária e os Desafios para o Reconhecimento do Direito à Moradia, agora nesse período da noite, será coordenado pela advogada Letícia Osório, que é mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Direito pela Universidade de Essex, no Reino Unido, coordenou o Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamentos da Secretaria Especial de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, integrou a Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Essex e atualmente é coordenadora do Programa de Direitos Humanos da Fundação Ford no Brasil. Por favor, Letícia. Convido também o Dr. Marco Antônio Delfino de Almeida, que é Procurador da República, com atuação no combate à grilagem de terras, proteção de direitos das populações tradicionais, comunidades quilombolas e povos indígenas, controle de impacto de agrotóxicos, licenciamento socioambiental de empreendimentos e responsabilidade socioambiental de instituições financeiras. O Dr. Marco Antônio é especialista em Direito Constitucional pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal e mestre em Antropologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Convido a Patrícia Menezes Cardoso, advogada pela PUC de São Paulo, mestre em Direito do Estado, com ênfase em Direito Urbanístico e Ambiental, também pela PUC de São Paulo, e recém-doutoranda pela Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, professora de cursos de graduação e pós-graduação na área de Direito Público e desenvolve há mais de 17 anos projetos de pesquisa e políticas públicas com ênfase em questões fundiárias, planejamento territorial e legislação urbanística e ambiental. A Patrícia Cardoso atuou na gestão pública, exercendo cargos de coordenação no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Secretaria do Patrimônio da União, com atuação no planejamento regional e regularização fundiária de áreas da União, com destaque para a região amazônica e zona costeira brasileira. Desenvolveu e coordenou projetos de políticas públicas junto ao POLIS, Instituto POLIS, onde também atuou como especialista de direitos humanos do PNUD na Relatoria Nacional pelo Direito à Moradia Adequada. Patrícia Cardoso é associada, fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e atualmente compõe a assessoria jurídica do Fórum de Comunidades Tradicionais Indígenas, Caiçaras e Quilombolas de Angra, Paraty e Ubatuba. Vou convidar também o Patrick Araújo Carvalho. Patrick é arquiteto urbanista, foi diretor de regularização fundiária da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de Osasco, entre 2005 e 2011, e foi também secretário adjunto da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Convido a Rosane Tierno, advogada, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, com uma grande experiência na área de regularização fundiária, tendo trabalhado em diversos municípios da região metropolitana de São Paulo, bem como também compôs a primeira equipe do Ministério das Cidades. Atualmente, a Rosane atua com consultorias jurídicas. E para fechar a composição da mesa, a Franciele Dalprá, que é arquiteta urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente cursa mestrado na pós-graduação de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade do Estado de Santa Catarina e tem uma atuação profissional focada na assistência técnica em habitação de interesse social, temática para a qual começou a sua atividade desde a graduação e participou da criação da oficina Mora Ates, grupo multidisciplinar de profissionais e estudantes, cujo objetivo é trabalhar com assessoria técnica em HIS, na prática em Florianópolis. E atualmente a Franciele participa de grupos de trabalho, em particular do grupo da regularização fundiária do Alto Pantanal, que é uma das comunidades
da sexta-feira à tarde, né, que nós teremos a oportunidade de conhecer. Então, passo a palavra para a Letícia Osório na coordenação da mesa. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Vamos dar início às nossas exposições aqui. O tema é bastante amplo. A política fundiária e os desafios do reconhecimento do direito à moradia. Entretanto, apesar da amplitude do tema, os participantes eles vão ter como um foco, né, nas suas exposições o novo marco legal fundiário brasileiro, que é a atual Lei 13.465. Essa legislação ela iniciou com a edição de uma medida provisória 759 em dezembro do ano passado. A partir da edição da medida provisória, um grupo muito grande, significativo de juristas, urbanistas e membros dos movimentos começaram a se articular em função para discutir essa legislação. Se formou um grupo com mais de 200 participantes que vieram acompanhando. Essa medida provisória, depois ela foi convertida no PLV número 12, né, que veio ser sancionado somente em julho desse ano. Ela foi analisada por uma comissão mista. Nessa comissão mista, com membros do Senado e da Câmara, a comissão mista recebeu 732 emendas parlamentares. Esse grupo de discussão, ele participou da formulação dessas emendas, no sentido de tentar recuperar o marco legal anterior e evitar maiores retrocessos. Em abril, a vigência da medida provisória ela foi prorrogada até junho. Em 24 de maio, ela foi aprovada no plenário da Câmara. Em 31 de maio, muito rapidamente, ela já chegou ao plenário do Senado Federal, onde houve 8 emendas de redação. Entretanto, 3 dessas emendas, na verdade, não eram emendas de redação, eram emendas de conteúdo. E aí se apresentou um mandato de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para que ela retornasse ao plenário da Câmara, considerando que houve alteração substantiva pelo Senado. O ministro Barroso, ele deferiu a liminar, só que ele também concedeu um prazo, estendeu o prazo de vigência dessa medida provisória. Então, ela foi a única medida provisória que ela durou mais tempo do que a previsão constitucional de 120 dias. Né? Ato contínuo, o PLV, então, ele foi devolvido à Câmara. Essas 3 emendas de conteúdo foram aprovadas e o texto foi encaminhado à sanção em julho desse ano com a nova lei. A partir da sanção da lei, esse mesmo grupo e várias entidades da sociedade civil elaboraram representações a 4 câmaras do Ministério Público Federal. A primeira Câmara de Revisão e Coordenação de Direitos Sociais, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a 6ª Câmara de Populações Indígenas e Tradicionais e a 4ª Câmara de Coordenação do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. A Federação Nacional dos Arquitetos, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, dentre outras, apresentaram uma representação, fizeram essas representações apontando as inconstitucionalidades da legislação, e 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram, então, apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Uma pela PGR, o Procurador-Geral Janot, e a outra pelo Partido dos Trabalhadores, agora na semana passada. Houve o pedido de medida liminar para declarar a inconstitucionalidade total da lei, o que foi indeferido pelo relator, ministro Fux. Então, agora, no momento, a ação direta de inconstitucionalidade, ela encontra-se com o ministro Marco Aurélio, que encaminhou a presidência, talvez porque a outra faça com que haja a prevenção. Então, só para todo mundo aqui ter uma ideia da cronologia de como esse novo marco legal foi alterado. Eu fiz aqui uma ordem das apresentações. A Patrícia vai ser a primeira a falar. Ela vai tratar
do tema, principalmente da privatização do patrimônio da União e seus impactos na Amazônia e na zona costeira. O Patrick, ele vai trabalhar o tema da história da privatização do patrimônio da União e novos conteúdos para a função social da propriedade e agenda urbana. Depois a Rosane Tierno, ela vai apresentar 7 perversidades da regularização fundiária urbana. E o Dr. Marco Antônio vai falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade. E a Franciele, então, vai falar de um caso concreto de trabalho de regularização fundiária. Então, eu passo a palavra para o Patrick e você, Patrícia, desculpa, e você super rígida no tempo. Bom, boa noite a todos e todas. Agradeço o acolhimento aqui na ilha costeira, sem sede de município, em especial a todos os manés da ilha, ao povo dessa terra, agradecendo o convite. Como a gente já sentiu na primeira mesa do Congresso, nesse momento histórico, não é possível falar só da lei, da política pública, porque está tudo em desconstrução. Então, eu vou trazer algumas contribuições de olhares a respeito desse tema bastante desafiador, que é falar de política fundiária e direito à moradia neste contexto histórico. Política fundiária, né? Então, acho que a gente está bastante longe disso. Então, eu convido vocês para uma problematização. Bom, como a gente já viu maravilhosamente bem, né, com a Tânia, eu diria que a gente está nesse momento de terra em transe, em que vivemos uma grande redução dos direitos sociais e hoje, com a explicação histórica e econômica, a gente conseguiu ver também as origens desse momento histórico que o Brasil vive e do mundo, bastante associado ao que alguns estudiosos chamam desse momento de uma direita populista em um processo de redução de direitos ligadas à financeirização da vida, que a gente vai ver que tem um rebatimento profundo na nova lei em relação à privatização em massa do patrimônio público. E, como também foi falado, aos bens comuns, terras, águas e florestas. Um exemplo é a reforma trabalhista e o impacto da precarização do trabalho, da vida dos trabalhadores na nossa realidade fundiária, que a gente já consegue ver isso. A reforma trabalhista é um exemplo que eu trago para mostrar esse processo de privatização, de precarização do trabalho, que ele está ocorrendo em cerca de 110 países desde 2008. E ele tem impactos profundos, então, no nosso reordenamento. E, no caso do Brasil, um impacto profundo nas políticas sociais implementadas desde 2003. Então, acho muito importante fazer essa contextualização histórica, porque tudo se desconstrói também a partir desse momento. E eu convido para que a gente dê uma olhada na legislação, nas políticas públicas e na judicialização em relação a território, não apenas propriedade, moradia, mas a perspectiva do território. A Maura falou nesse sentido, e do direito à moradia. Na nossa concepção do direito à moradia, no marco legal constituído, ele tem diversos componentes para se efetivar como um direito humano. Segurança da posse, disponibilidade de serviços, infraestrutura, acesso, custo acessível, localização. E ele é um direito fundamental e, segundo o nosso marco jurídico brasileiro, a regularização fundiária de interesse social é uma diretriz da política urbana. Bom, até então, esse é o marco jurídico colocado e o regime constitucional. Mas a Lei 13.465 de 2007, ela, na verdade, ela desconsidera o contexto constitucional do que significa o direito à moradia
e a proposta de política urbana, política agrária. Então, de forma bastante sintética, ela está sendo chamada, mais uma vez, como a lei do bom grileiro. Seja o grileiro urbano ou rural, ele acaba sendo privilegiado e premiado com esta nova lei em relação a alguns aspectos que eu vou exemplificar. Por exemplo, passa a ser possível regularizar latifúndios no Brasil em áreas de até 2.500 hectares, aumentando de 1.500 para 2.500 hectares a possibilidade de regularização de áreas da União, não apenas na Amazônia, mas no Brasil inteiro. Isso flexibilizando os conceitos de posse, exploração, permitindo também a exploração indireta. Ou seja, subverte a exigência da função social da propriedade, da segurança da posse, e está totalmente ligado ao processo de financiarização, desnacionalização e até estrangeirização da Amazônia e da zona costeira. Então é muito importante lembrar, nós estamos aqui numa ilha, na zona costeira, nas próprias exposições de motivos da nova lei, da MP, fala da importância de atrair investimentos estrangeiros para o turismo na zona costeira, e a gente vai ver um pouquinho mais disso. Em relação à cidade, também são premiados os condomínios e loteamentos fechados que privatizam áreas públicas de uso comum do povo. Sabemos que pela 6766 é vedado o loteamento fechado e esse marco também é modificado. E de forma bastante resumida, estamos vivendo um momento de liquidação em massa de patrimônio público. Que patrimônio? Florestas, águas, ilhas e terras federais. Muitos destas territórios de povos e comunidades tradicionais, outras ocupadas por assentamentos urbanos, outras com cidades inteiras. De um lado, privilégios, e de outro lado, a supressão de direitos fundamentais. Então, hoje é possível você regularizar moradias insalubres e de risco, como cortiços, lajes, moradias sem habite-se pela nova lei, descolando a regularização jurídica, a titularização de um processo de regularização urbanística e ambiental. O que importa, então, é o direito de propriedade e a destruição de uma concepção de política fundiária como inclusão socioterritorial, mas queremos dar títulos para aquecer o mercado. Essa também é uma das justificativas da nova medida provisória. No ambiente rural, ela ainda é mais perversa. E se é perversa para o rural, é perversa para o urbano. Então, em relação à reforma agrária, a nova lei prevê a emancipação dos assentamentos da reforma agrária, sem qualquer infraestrutura, assistência técnica, para que essas terras rurais entrem também no mercado. Em relação à legislação, a ideia que eu tentei trazer aqui é apontar essa contradição entre moradia, direito fundamental e propriedade que está sendo priorizada. Em relação às políticas públicas, é importante a gente também ver o nosso cenário atual. Se na Constituição os bens públicos federais eles têm missões, funções de interesse público e funções múltiplas, muitas vezes conflitantes, então a gente tem diversos casos em que esses bens públicos são disputados por essas diferentes funções, preservação ambiental, defesa nacional, moradia, reforma agrária, havendo sobreposição, dupla afetação, tripla afetação de bens públicos. Hoje a gente enfrenta esse contexto de gestão sendo colocada em risco por privatização. Eu não vou detalhar aqui, eu tenho certeza que o Patrick vai entrar um pouquinho nisso, mas o nosso histórico da legislação patrimonial da União, da legislação
das terras e patrimônio imobiliário da União, ele é um histórico de alienação. Só que alienações com um fim arrecadatório. Tivemos desde a Constituição, e principalmente com a lei de 2007, que muitos aqui ajudaram a construir, Lei de Regularização Fundiária de Terras da União, um marco em que o interesse social em que se adequou a legislação patrimônio da União à Constituição. Mas o nosso histórico é um histórico de alienação do patrimônio com finalidades arrecadatórias. A Lei 11.481 de 2007, que traz todos os instrumentos do Estatuto da Cidade para a legislação patrimonial, é uma exceção nesse sentido. E agora, a partir da MP 759 e da nova lei, até mesmo a função arrecadatória do patrimônio da União está se abrindo mão. Não apenas. Então, se abre mão da função socioambiental, se abre mão também da função arrecadatória, porque o patrimônio está sendo vendido a valores irrisórios e com renúncia de receitas. Então, pergunto, qual que é o interesse público que fundamenta esta alienação em massa? Porque não é uma questão de patrimonialismo. A alienação ela é muito importante sempre que não houver interesse público na manutenção do domínio. Por exemplo, a orla de Florianópolis, a possibilidade, inclusive, da venda dos terrenos de marinhas em áreas urbanas consolidadas. Agora, o Brasil é muito maior do que as áreas urbanas consolidadas e os interesses públicos na zona costeira também. Então, eu trago para vocês apenas um exemplo. Que política pública é possível nesse contexto? Que política fundiária? O Ministério das Cidades, por exemplo, é um daqueles que, segundo a lei orçamentária de 2018, proposta pelo Temer, está fadado a acabar. É reduzido em mais de 2/3 o seu orçamento, reduzido 86% no orçamento, acabando com a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é justamente a faixa que atenderia o interesse social. Com o INCRA não é diferente, com uma redução de quase 90%, 86% do orçamento. Em relação aos quilombolas também, mais de 60%. Em relação, por exemplo, aos índios, na FUNAI, índios isolados, uma redução de quase 50%. Então, que política fundiária é possível nesse contexto? Nós estávamos construindo ainda uma incipiente política nacional de regularização fundiária urbana, né? Com muita dificuldade, e na questão rural, já um pouco mais avançado em relação à reforma agrária, mas há um desmonte completo em relação às políticas públicas e a renúncia à gestão de terras, à gestão do patrimônio, à gestão urbana e rural, em favor da privatização. Então, sem gestão participativa, sem gestão fundiária e territorial, e o desmonte das políticas públicas, seja urbana, seja agrária. Com mecanismos que a lei traz, diversos, de alienação em massa de bens públicos, que naturalmente já estão acirrando os conflitos fundiários urbanos e rurais. Só esse ano foram assassinadas 47 pessoas na Amazônia, no Arco do Desmatamento, a região mais pressionada em relação aos recursos naturais. Uma concentração fundiária decorrente dessa grande transferência de áreas sem critério e o aumento da desigualdade social. Olhando aqui para o nosso território, para a ilha, a gente pode fazer um comparativo. Por exemplo, um piloto, uma experiência de política pública de gestão fundiária e territorial seria o projeto Orla, em Itapema, Santa Catarina, em que a proposta era uma cooperação federativa, o plano de gestão integrada da Orla, a participação na discussão da gestão do território, só que uma política de gestão possível, difícil de ser feita, mas necessária, por mecanismos de privatização. Então, agora nós temos a delegação de praias urbanas, por exemplo, aqui em Florianópolis, da União para o município,
A delegação de praias, ela pode ser um instrumento bastante interessante para áreas urbanas consolidadas, permite inclusive o compartilhamento de receitas, mas se a gente vai para a maior parte da zona costeira brasileira em áreas de expansão urbana, são os pescadores, as comunidades tradicionais que resistem nessas áreas que vão estar agora na mira da especulação imobiliária e turística, tá? Então, a delegação de praias, a venda dos terrenos de marinha, como que está regulado hoje? Nas áreas urbanas, a 100 metros após a faixa de segurança da linha de costa, é possível alienar os terrenos de marinha. E há uma promoção muito grande, porque os valores são irrisórios, né, nessa cobrança. A mesma coisa em relação à possibilidade de regularização dos loteamentos fechados ou condomínios na zona costeira, vedando o acesso às praias. A nova lei facilita o que é chamado de condomínio de lotes, que facilita a privatização do bem comum, mais uma vez. E as águas? Aqui em Santa Catarina, vocês sabem bem, né, o poder das marinas, dos portos. Há uma liquidação em relação aos espelhos d'água pela União, se cobrando hoje 50% do valor, fomentando uma ocupação desordenada da orla. Então, não só as terras, não só as florestas, mas os espelhos d'água para a construção de portos e marinas também entram nessa lei com um desconto, uma liquidação para o seu uso privativo. Bom, e a gente olhou um pouquinho a legislação, as políticas públicas, como que isso está rebatendo no que a gente vive hoje, né, gente, que é a judicialização da vida. Tudo hoje, né, está sendo levado ao judiciário, que a gente sabe que não é um poder nada democrático, e essa disputa é muito perigosa e muito arriscada, né? Então, vamos também dar uma olhadinha aqui sobre esse aspecto. A gente teve aqui na ilha, para as ilhas costeiras, uma decisão recente do STF. A gente sabe que há décadas existe propostas de emendas constitucionais que propõem a extinção dos terrenos de marinha, que nunca foram aprovadas, mas conseguem cada vez mais eco para a privatização dessas áreas, e a nova lei vai bastante nesse sentido também. E teve uma decisão importante recente do STF, em que considera que as ilhas costeiras com sede de município, como Florianópolis, Vitória, São Luís, continuam existindo os terrenos de marinha, ou seja, a emenda constitucional 46 não extinguiu todos os tipos outros de bens da União que existiam. Então, hoje no Brasil, as ilhas costeiras sem sede de município são todas da União. Mas a lei também está autorizando a venda, como o caso de Fernando de Noronha e várias outras ilhas que a lei está autorizando a venda, né? Muitas dessas unidades de conservação. Acho que um outro exemplo, para finalizar, um outro exemplo bastante interessante da apropriação do bem comum, né, do patrimônio de todos, não estatal, do patrimônio de todos, aqui na ilha, são os beach clubes, né, de Jurerê Internacional, e a longa disputa judicial. É uma coisa muito simples, seria liberar um bem de uso comum do povo, áreas de APP, mas é uma judicialização muito antiga, em que SPU, IBAMA, a Associação de Moradores, pede a demolição, e com muita dificuldade nos tribunais, que ora outorga a demolição, ora tem um efeito suspensivo. Mas um típico exemplo da apropriação privada do que é de todos, e infelizmente, no contexto do novo marco legal, esses mecanismos de apropriação privada do que é comum, que é patrimônio comum, eles estão sendo muito facilitados. Então, o nosso papel aqui como IBDU, como gestores, como sociedade civil, passa a ser cada vez mais importante, e nós do Instituto trabalhamos arduamente também em apontar as inconstitucionalidades da nova lei,
culminando, como a Letícia já falou, em diversas representações de diversas entidades nacionais, representações do IAB, da FNA, do IBDU, apontando as inconstitucionalidades da nova lei, que, segundo o MPF, está favorecendo a grilagem de terras e o desmatamento, pode causar uma concentração de terras nas mãos de pouco e um processo de perda do patrimônio público sem precedentes, desconstruindo a democratização do acesso à moradia à terra conquistada historicamente e para as futuras gerações, né? Então, esse é um pouquinho do nosso contexto em relação à nova lei, Lei 3.465, reforçando o papel nosso, de cada um aqui, do IBDU e da sociedade civil, também na disputa dessa narrativa. E, por fim, quero convidar a todos para a oficina que vai ter sobre a lei, amanhã, sexta-feira, às 18 horas, para que todos aqueles que tiverem interesse possam contribuir, sexta-feira, às 14h, nas estratégias, inclusive de um amicus curiae no processo no STF. Muito obrigada.